Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que estejamos sintonizados com essa vibração e ainda aumentada pela presença do coral, né, que elevou a vibração, e vamos nos esforçar aqui para que consigamos manter essa vibração que vocês trouxeram, porque a música eleva, né, nos eleva. É uma grande alegria estar aqui com vocês, e hoje nós vamos apresentar um tema que ele não é novidade, né, no nosso movimento espírita, ou então para a maioria de nós que estamos aqui, né? E então nós vamos fazer uma reflexão sobre essa ascensão espiritual, do qual nós já estamos participando, né? É importante isso, que estar reencarnado na Terra faz parte do nosso processo de ascensão espiritual, né? A diferença é que uns conseguem aproveitar mais ou menos, né? Como um aluno na escola, aqueles que conseguem avançar e aqueles que ficam para trás, né? O importante é a gente saber que tem valores, tem situações que dependem unicamente de nós, né, decidirmos, e que a prática, né, ou o desejo, pelo menos, da realização desses valores é que nos faz, então, ascendermos mais em espírito, tá? Na verdade, essa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui hoje, essa noite, no sábado, em São José do Rio Preto, ocorreu um seminário, tá? Foi o 8º encontro regional de evangelização de espíritos. E o tema foi esse, né? O ser espiritual e a consciência. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, ali foram 4 horas de seminário, e foi o que eu consegui anotar, né? E vai ser uma pincelada muito genérica mesmo, mas eu entendo que a maneira como ele foi tratado foi de forma muito simples, tá? Vocês vão perceber que são conteúdos que, principalmente no movimento espírita, nós convivemos com esses termos, né, com esses convites que o Espiritismo, através da vasta obra, não só do conteúdo, né, das obras básicas, como também das obras complementares. Mas, na verdade, vamos falar da consciência, do pensamento e como que isso determina a nossa ascensão espiritual, tá? Vamos lá, então. Essa parte aqui a gente já entende, né? Sempre vem estudado, o André Luiz trata muito disso nas suas obras, sobre a evolução do espírito, né? O evolucionismo espírita se resume nos seguintes princípios. O princípio inteligente veio se desenvolvendo nos reinos inferiores da criação e atinge a individuação no plano hominal, ou seja, na condição de homem, né, é que o espírito ganha a sua liberdade, a sua condição de ser independente, individual e pensante também, né? Ou seja, nós somos os autores, passamos a ser os autores do nosso destino. A partir daí, desse momento, né, o ser adquire liberdade e responsabilidade moral e tem por meta intrínseca o aperfeiçoamento incessante no tempo e no espaço. A partir daí ganhamos a liberdade, e a partir dessa liberdade é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso esforço, o nosso empenho, que vai determinar, então, essa nossa ascensão espiritual. Nós vemos na Terra, reencarnados, inclusive, uma diversidade de espíritos, né? E, às vezes, elogiamos ou admiramos o comportamento, a postura de uma pessoa, né? E imaginamos nós, naquela condição, ser quase impossível, dependendo da situação. Mas esse espírito, qual que é a diferença dele para nós? Ele está num grau evolutivo maior? Sim, ele está. Mas qual é a causa disso? É o esforço, é a vontade, né? A vontade é a mola propulsora do nosso progresso, tá? E isso que determina a vontade de estarmos aqui, né? De eu ter preparado esse estudo, de ter ido nesse seminário, de vocês estarem aqui.
Então o espírito necessita da vontade para progredir, tá? E é a vontade que determina isso. E o tempo é eterno, o espaço é o infinito. Ou seja, nós temos o infinito para evoluir e um universo inteiro para agir, né? Estamos hoje na Terra, mas já estivemos em outros mundos e iremos para outros mundos também, tá? Mas esse aperfeiçoamento não se dá de forma isolada. Aí já começa a complicar, né? Sozinho. O ermitão no deserto, por exemplo, né? Ele vive só, mas ele vai evoluir menos com aquele que vive em uma vida conflitiva, de doméstica, de sociedade, tá? Então, o indivíduo e coletividade interagem dialeticamente na obra da evolução. E a ideia de sua sociedade mais justa e mais consciente. Ou seja, na medida, então, que o espírito vai evoluindo, ele vai criando, adquirindo uma consciência de sociedade mais justa, né? Não precisamos ir muito longe. Se nós estudarmos a história da humanidade, nós veremos que muitas conquistas que são hoje adquiridas através do diálogo, da diplomacia, antigamente era com a guerra, né? Uma nação invadia a outra nação com seu exército e dominava tudo, matava todo mundo, e assim que era, né? Ainda até hoje, nós, pelos resquícios que há em nós ainda, dessa nossa anterioridade, tá? É importante, às vezes nós nos surpreendemos com um comportamento nosso, ou até um pensamento, que não condiz com a realidade que nós buscamos, né? Pelas leituras, poxa, eu faço o evangelho no lar, eu assisto palestra, eu até dou palestra, faço tanta coisa, e nos vemos ainda, às vezes, sendo visitados por pensamentos íntimos que contradiz, né, o nosso desejo de ascensão espiritual, tá? É sobre isso que vamos falar. Então, na medida que vamos evoluindo, a ideia de uma sociedade mais justa vai se constituindo. Mas essa ideia, ela nasce do convívio familiar, tá? O André Luiz fala, né, que dificilmente, André Luiz, o espírito, ele vai dizer, dificilmente, tem uma sacola aqui que eu estou pisando em cima, agora eu não vou mais. Dificilmente seremos úteis, né, à sociedade se não aprendermos a ser úteis dentro do próprio lar, né? Então é importante isso. E como veremos, a ação social mais eficaz se dá pela educação. Não essa educação, né, o Kardec vai dizer isso. A informação que delega ao espírito uma condição de hierarquia espiritual, não é aquela que vai formar o homem intelectual, é aquela que vai formar o homem de bem. É isso que a gente tem, é dessa educação que a gente fala, né? Educação da formação do caráter e da personalidade. Aos poucos, o espírito vem desnudando-se das vibrações densas, que atrofiam sua capacidade de enxergar, perceber e sentir a grandeza da vida, a grandeza da luz. Se compararmos a nossa vida hoje, é muito fácil medir. Compararmos a nossa vida hoje com a nossa eu não digo anterioridade de outras vidas, mas dessa vida mesmo. O contato com o Evangelho, com a doutrina espírita, as próprias músicas, né? Foram cantadas 2 músicas que são pedagógicas. Né? O saber ouvir, dar um tempo para a nossa memória, registrar as coisas boas, saber escolher. Nossas escolhas são elas que determinam o nosso destino. Tem que tomar muito cuidado, né, com os nossos desejos, com as nossas vontades.
Existe uma explicação assim, até digamos que seja uma desculpa, né, que as pessoas usam, geralmente, que nós não podemos ou não conseguimos escapar da influência do meio. Já ouviram isso? Né? É a cultura, todo mundo faz assim, é assim mesmo, porque se eu não agir de determinada forma, eu vou me sentir um patinho fora, um peixe fora d'água, assim por diante. Às vezes, nós usamos essa desculpa para justificar nossa fraqueza espiritual. Ninguém, nenhum espírito, nenhuma pessoa se permite ser influenciado se essa influência não vir ao encontro da sua vontade profunda e real. Então não tem isso, culpar as pessoas, o meio que vive. Tá? Homero Moraes de Barros, num livrinho fininho assim, deve ter aqui, inclusive eu adquiri aqui há 30 anos atrás, são Ensinamentos dos Espíritos, chama o livro. E ele vai dizer, em geral, nós nos permitimos ser influenciados pela nossa vontade profunda e real. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as influências, porque são elas que, na verdade, vão ditar a escala evolutiva que nós estamos. É o que nós desejamos, por exemplo. Tá? É o tipo de música que nós escolhemos, o tipo de filme, o livro, o comportamento. Isso é a nossa identidade para as pessoas. Né? Mas vamos lá. Como evoluir sem identificar as lutas que deixaram os seus traços marcados na memória? É essa parte. Tá? A gente tem, assim, às vezes, um impacto muito profundo quando há algo de errado que a gente pensa ou que a gente faz. E esse desejo, essa vontade, não é uma construção de momento. São de outras vidas. Tá? Entramos num novo tempo agora, anunciado por Jesus. A era da esperança, das novas construções morais. Tudo está evoluindo. O pensamento evolui. Mas o pensamento evolui junto com a vontade. Se não há vontade, não há evolução. Aí você vê no Fantástico um menino de 17 anos que foi aprovado em 5 universidades, faculdades de medicina. Que vida que ele levava? De estudo, de renúncia, né? Trocou o prazer, a festa, pelos livros. Eu tive aula de filosofia quando eu fiz pós-pedagogia, né? Eu fiz pós-graduação em pedagogia espírita, e a minha professora de filosofia é uma inteligência fantástica. Para você ter uma ideia, a aula das 9 da manhã às 5 da tarde, a gente não consegue nem piscar. E eu disse para ela, mas como é que você consegue decorar tantos, ou aprender tantos textos de Sócrates, Platão, todos esses seres, né, do passado? E ela falou, enquanto os meus amigos iam para a festa, eu ficava em casa estudando. Tá? Então a evolução pode sim dar um salto. Pode sim. Mas depende da nossa vontade. Que salto que vai ser esse? Um exemplo, que eu venha para a Terra reencarnado, e no meu planejamento reencarnatório, traz que eu vou passar por diversas experiências na vida. Mas tem alguma coisa que me atrai até a Terra. E que isso que me atrai, é a principal causa da minha vinda à Terra. Estão entendendo? Então, são várias situações que me
que energeticamente me traz para a Terra. Mas tem uma que é a principal. Pode ser um grande ódio, que está empacando a minha evolução, né? Eu tenho um exemplo, só um exemplo. Eu tenho desejo de comer carne. Eu tenho desejo de tomar uma cervejinha de vez em quando. Eu tenho, sei lá, de vez em quando escapa, mas sai alguma piadinha de mau gosto. Tá? Isso sim caracteriza o estado moral do espírito. Mas às vezes tem uma coisa que é a principal, que é o vetor. O vetor, aquilo que trouxe para cá. Se você conseguir vencer isso numa existência, é possível que você evolua 2, 3, 4 encarnações, porque aquilo já foi vencido, aquela etapa já foi vencida. Estão entendendo? Não é que a evolução dá saltos, mas eu posso dar um salto evolutivo no tempo. No tempo. Tá? Aquilo que demoraria várias encarnações para mim superar, para mim passar, para mim superar isso, eu consigo fazer às vezes numa existência. Mas por quê? O que exige do espírito? Vontade, muita vontade, muito esforço, muito sacrifício, muita renúncia, dos quais nós damos qual nome? Tudo isso. Renúncia, sacrifício, esforço, determinação, né, empenho. Nós chamamos isso de sofrimento. É sofrido. Às vezes tem que acordar de madrugada, num frio de 0 graus. Às vezes você tem que renunciar uma determinada situação para socorrer um ente querido. Nós vemos muito, é comum ver na cidade, eu não estou fazendo uma crítica sobre isso, cada qual é cada qual, né? Mas a gente vê um adesivo no carro, já viu, Mário? Né? Doado por Jesus, já viu isso? Doado por Jesus. É interessante isso, o carro está lá, doado por Jesus. Aí esse carro está na garagem do sujeito. Aí bate o vizinho lá, pedindo o carro emprestado, porque o filho está com 40 graus de febre e tem que ir urgente para o hospital. Ele vai emprestar? Entendeu? Aí que está. Às vezes a falácia, né? Mas é a prática que vai decidir o nosso destino. Tá? Então, esse salto é interessante para a gente observar. Nós desconhecemos as necessidades que nos trouxe até a Terra. Não dá para explicar. Sabe, antigamente tinha, eu não sei se existe ainda, Ricardo, o Mário deve saber, essa prática que falava assim, o sujeito foi desenganado pelo médico. Existe isso ainda? Né? O médico fala, você vai morrer e não tem jeito. Pronto, sua doença é incurável. Eu lembro, quando era criança, na infância, eu ouvia muito isso. Né? O fulano está desenganado. Quer dizer, está desenganado significa que não tem mais jeito. Né? Tem coisa que os espíritos superiores que auxiliaram no nosso planejamento reencarnatório, ele faz como um médico. Ele não permite que a gente saiba da verdade. Ainda não temos estrutura espiritual para conhecer a nossa vida de fato, aquilo que nós somos. Que é chamado, inclusive, de fato do Espírito. O que é o fato do Espírito? Em Sacramento estuda muito isso. É a nossa identidade. Qual a sua identidade? Eu, Walter, o meu RG é tal, o meu CPF é tal. Não é isso. A nossa identidade é a nossa realidade espiritual. E ela, às vezes, é marcada pela principal causa que nos traz à Terra. Tá? Então, ainda desconhecemos. Né? Sabemos assim, porventura, pode ser por algum desvio nosso, tá? De comportamento. Então a gente precisa entender nesse sentido. Tá? Para onde iremos? Se a gente não sabe, sabemos que vivemos o plano espiritual. Tudo bem. Né, a condição que nós viemos é a condição que estamos aqui hoje. Tá? Só para a gente entender a nossa realidade espiritual, é só mergulhar dentro de nós mesmos e ver
as coisas que eu gosto, as coisas que eu penso, os meus desejos íntimos. O sonho revela a nossa identidade. É muito fácil. O sonho fala do sonhador. Às vezes, em sonho, é permitido nós nos encontrarmos com a nossa realidade espiritual. E vamos aos encontros da noite, né? Então, viemos para a Terra, um mundo de provas e expiações, onde tem guerra, onde tem fome, onde tem miséria, onde todas as nossas virtudes ou desejo delas são colocadas à prova. A gente está na rua, vê uma pessoa caída, na porta da nossa casa bate uma pessoa pedindo comida. Quer dizer, sempre alguém vai colocar essa nossa experiência espiritual em prova. É interessante isso. Tá? Não basta saber para onde iremos. O importante é saber as condições que iremos chegar. Todos. Não há na Terra um espírito que não tenha reencarnado sem que tenha tido como proposta principal retornar melhor do que quando voltou. Alguma coisinha tem que voltar melhor. Alguma coisinha. Tá? Então, assim, talvez a nossa consciência espiritual, o Deus consciente que existe em nós, né, onde está ali escrito todas as leis, talvez nós não ficaremos assim tão tristes por conta das grandes virtudes que não conseguimos conquistar, das grandes obras que conseguimos realizar. Às vezes, dói muito mais em nós aquilo que podíamos ter feito e não fizemos. Só dependeu unicamente da nossa vontade. O tempo estava certo, as condições climáticas estavam certas, tudo estava certo. Tá? Então é importante a gente pensar nesse sentido. Sim, devemos nos preocupar para onde iremos, mas também nos preocupar de que maneira chegaremos lá. O que acontece com os pensamentos que não se concretizam? A gente convive muito com eles, né? Todo tipo de pensamento. E tem uns que acabam não acontecendo. Tá? Pode ser um pensamento bom, pode ser um pensamento ruim. E não acontece aquilo. E não acontece nada. Tá? Mas o que os Espíritos dizem? Que aquilo que nós pensamos e não se concretiza, gera memórias e criam consequências para o espírito, tanto para o bem quanto para o mal. Um pensamento bom que não foi concretizado, aquela memória fica guardada em nós. Por isso que às vezes nós temos assim, espontaneamente, ascensão espiritual. É uma leveza, né? Poxa vida, eu não fiz nada para estar assim tão alegre, tão solto. Eu tive uma noite maravilhosa, dormi bem, né? Está tudo tranquilo. Essa tranquilidade, ela se baseia não somente nas lutas incessantes do momento, mas das memórias que ficaram guardadas. O oposto ocorre também. Tá? Nesse seminário, eles trabalham muito a questão da espiritualidade. E lá eles disseram, no início do seminário, que uma equipe de espíritos evoluídos, né, se reuniram no plano espiritual, muito recentemente, tá, para estudar a causa da paralisia espiritual do homem na Terra. Por que parou? Né? E dá para perceber que muitas coisas mudaram. A própria cultura, né? Você vê hoje, por exemplo, um cantor sertanejo, ele consegue arrematar ali uma multidão de pessoas. E se ele disser um palavrão, o povo vai ao delírio, não é? Já viu isso? Ele fala uma besteira, uma borracha, e todo mundo aplaude. É o vazio existencial. Mas se existe esse vazio, então vamos preencher com algo que seja bom. E às vezes preenche esse vazio com coisas
que não são boas, né? É esse cuidado que precisamos ter. Tá? Então, aquilo que não se concretiza, embora não tenha se realizado, ele permanece em mim. Tá? Nós reencarnamos para ajustar memórias desajustadas no bem. Isso é real. Tá? Então, o que compõe minha vida hoje? Eu nasci em 1960 e tive uma infância assim, uma juventude assim, uma adolescência, tá? E estou caminhando, né, para a minha velhice de determinada forma. Tá? Mas não é isso que nos compõe. O que aconteceu com a memória do século XV, do século XIV, do século XII, do século I da era cristã? Para onde foram? Tá? Estão armazenadas em nós. De vez em quando elas vêm à tona. É aquele sentimento que dá e que não condiz com aquilo que buscamos hoje. Tá? Tudo aquilo que eu pensar, criar, imaginar e desejar me compõe e interfere no meu jeito de ser. Tudo. Tá? Se você é um cara legal, uma pessoa bacana, que todo mundo gosta de estar ao seu lado, pode ter certeza que a sua memória se compõe por bons pensamentos. O espírito que se demora por muito tempo num estado de consciência desequilibrado, isso traz para ele grandes prejuízos. Qualquer pensamento ruim, dentro do lar principalmente, né? Sabe aquela vontade que você está lá no trânsito e o cara fez aquela barbeirada na sua frente, você quase bateu o carro? A ascensão espiritual que nós temos naquele momento, quando calamos, apenas calamos, é muito grande. Por quê? Prova em nós a nossa maturidade espiritual, onde entra nesse sentido a compreensão. A compreensão. Pelo erro, pela fraqueza do outro. Tá? Então, é possível nós, agora, hoje, dar picos de progresso, né, exercitando apenas aquilo que é possível de ser feito. Só aquilo. Tá? Porque amanhã cedo, você chega no trabalho, um exemplo, e você cumprimenta uma pessoa. Ou ela não respondeu, ou ela te respondeu com grosseria. Tá? Se você tem esse pensamento de aproveitar as experiências para o seu crescimento, você vai falar, poxa vida, né? O que será que aconteceu com essa pessoa para ela estar assim? Ou o que eu fiz para ela para estar assim? Ascensão espiritual. Coisa simples. Que não vai exigir de nós um sacrifício clerical. Não é verdade? Vamos lá. Para haver renovação, deve haver mudanças vibratórias que compõem as nossas memórias. Essas memórias são espirituais. E elas são tão poderosas, essas memórias espirituais, que são elas que determinam a nossa saúde física. Elas ficam impregnadas nas células e podem adoecer. De onde nascem as doenças? Dos nossos pensamentos. Então é possível que, associado a um tratamento médico, você associa também uma mudança de pensamento vibratória, é possível ocorrer uma eficácia maior e melhor na cura. Não confiemos apenas nos remédios. Não confiemos apenas nos remédios. Às vezes, uma simples dor de cabeça pode ser uma energia mal direcionada, que a gente nem percebeu. Um pensamento infeliz pode mais tarde gerar uma dor de cabeça. Tomou Doril, a dor sumiu.
Mas se não mudar o pensamento, a causa dessa dor lá continua. E a cabeça vai doer de novo. Né? Simples, né? O bem real imanta cada célula das nossas memórias, o bem real. Assim como, então, o pensamento negativo imanta essas células e elas adoecem, o bem faz o oposto, é a saúde. Né? Interessante isso. Percebe que a vida não é tão dificultosa assim, é a gente que torna ela mais difícil. Somos nós. Né? Não tem nada assim, tudo que eu estou falando aqui, já passou na Ana Maria Braga, já passou no Fantástico, já passou não sei aonde, o fulano de tal já disse, o palestrante já falou, já ouvi isso tantas vezes. Mas o escritor português, Almada Negreiros, escreveu assim: todos os tratados para salvar o mundo já estão escritos, só falta salvar o mundo. Então, todos os tratados para nos salvar, para nos libertar, está aí, escrito. Nós já lemos. Né? Só falta o quê? Nos salvar, que depende de nós. Aqui, essa ascensão espiritual pela luz, né? Nós podemos ser essa luz acesa na vida das pessoas. Tão legal, né? A gente conseguir acender a vida de alguém, né? Vós sois luz do mundo, brilhe todos a vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. É importante isso. O que Jesus quer dizer aqui? Que a nossa prática é tão interessante, tão boa, que as pessoas, quando nos veem, deem graças a Deus. Já ouviram esse termo? Alguém daqui já passou por essa experiência? Graças a Deus, você chegou. Já ouviram isso? Né? Já pensou as pessoas dando graças a Deus pela nossa chegada? Por quê? Porque nós representamos algo de bom para essa pessoa. E quando representamos algo de bom, o acesso a Deus por essas pessoas, nós passamos a ser o intermediário. Ou seja, nós podemos representar o amor de Deus aqui na terra. Como se fosse a materialização do nosso divino. Vocês estão entendendo? Coisa simples, né? Vamos lá. O tempo avançou. Eu nem sei que hora começou essa palestra. Eu não olhei no relógio. Mas tudo bem. A vida torna-se mais difícil para aqueles que se recusam a tomar consciência do ser espiritual que é. Fica mais difícil para essa pessoa, porque ela não vai encontrar respostas para tanta ansiedade que compõe a sua consciência. Ela não consegue encontrar resposta. E essa ideia espiritual desvenda esse mistério todo. Vestimos o pensamento com o significado das palavras. A nossa palavra, ela traz a vestimenta dos significados. Pode erguer, como pode cair, né, as pessoas. O sentido da vida. Qual ser humano na Terra que não teve ainda ou não tem essa indagação? A Meire está ali com o braço cruzadinho. Ela está pensando assim: qual o sentido da vida? Eu estar aqui agora sentadinha nesse banco, né? Cortando os cabelinhos também, quando você trabalha. O tempo? Filmando. Tá. Já vou terminar. Vida. Todos nós buscamos. O que é a vida? Olha que interessante. Eu rabisquei lá no seminário sábado. Vida é tudo aquilo que for digno de se perpetuar. Vida é tudo aquilo que for digno de se perpetuar. Isso é vida. Tudo que não for digno de se perpetuar não é vida. Ódio não é vida. Mágoa não é vida. Porque um dia acaba. Isso vai acabar um dia. Se não acaba no mundo, acaba em nós. Um dia vamos evoluir. E tudo isso que sentimos hoje será a história do passado.
Aí a gente vai lembrar o dia que a gente foi assim. Mas vai chegar uma hora que nem essa lembrança teremos mais, porque não há necessidade. Porque nós só recordamos aquilo que é preciso melhorar em nós. Porque vai chegar um determinado momento, aquilo que é feito hoje por nós, com grande esforço e com grande sacrifício, perdoar, por exemplo. Ai, que difícil perdoar. Como que é difícil perdoar? Vai chegar um tempo que isso não vai nem afetar a nossa vida de tal modo que o perdão não vai mais existir em nós. Mas não porque não perdoamos, porque não mais nos sentiremos ofendidos por nada nesse mundo. Inclusive, chegará um momento em que iremos substituir a mágoa, o rancor, a revolta, pela piedade. Jesus deu exemplo disso na cruz, pedindo que Deus perdoasse as pessoas. Por quê? Não sabiam o que estavam fazendo. Quem nos magoa, não nos conhece por dentro. E não conhece a nossa história. É esse detalhe. Eu falei isso numa outra palestra, e vou repetir hoje. É uma frase do Dr. Sérgio Felipe, sobre a revolta. E quando nós nos revoltamos, às vezes, por coisa pequena, a revolta neutraliza a lucidez. Qualquer situação constrangedora que te acontece, pode ser derrubar o copo d'água aqui, e essa garrafa quebrar, e essa garrafa tem 250 anos, que a Meire trouxe da tataravó, da bisavó dela. Se você se revoltar por isso, os caquinhos não vão se juntar novamente e colar. Então, precisamos ter o pensamento lúcido para tratar de uma situação conflitiva. Ou senão, o que acontece? A revolta ela passa a ser um outro problema, gerado pela revolta, mas não pelo problema que a ocasionou. Então, é lema de casa, convívio familiar. Briga com o marido, com a esposa, com o filho. Não faça de um problema a causa de outro problema. Já basta o que foi feito. Então vamos conversar agora, vamos nos acertar para resolver isso. Tá? Caminhando para o final. Esse livro Semear é muito bom, quem quiser adquiri-lo, tá? Esse livro fantástico. Os bons sentimentos devem permanecer conosco, e os sentimentos em desequilíbrio deverão ser extirpados rapidamente do espírito. Tem consequências graves ele. Evitando consequências que vão desde as alterações dos fluidos até a modificação de um vetor reencarnacionista. O que é um vetor reencarnacionista? É a principal causa que traz você de volta para a Terra. Você passou uma existência inteira, mas aquilo que era para ser trabalhado, que era para ser vencido, não foi. Então, só por isso, você precisa voltar de novo. Tá? Então, você... Hoje não sei se tem ainda isso, né? Mas na época da escola, você estudava, chegava lá, olhava naquele relatório final, né? Você lembra disso, Mário? Aí estava lá, retido em química. Poxa vida! Por causa de meio ponto... fui repetido por causa de meio ponto. Uma vez eu fiquei repetidiano, meio ponto. Não é? Às vezes uma coisica de nada nos faz retornar de novo. E recomeçar. Né? Importante caminharmos nesse sentido. Chegou o momento de pensar em como ampliar as construções morais, que dão ao espírito uma visão de vida, tanto material quanto espiritual. Tudo isso é importante porque faz a gente ressignificar não só o sentido da vida espiritual, mas o sentido da vida material também. Tá? Então, aquele seu carro que foi arriscado, que antes você faria um escândalo,
entendeu? Brigaria com todo mundo. Hoje, nem te afeta mais. Eu lembro quando eu era moleque, eu comprei um carro e eu só faltou dormir dentro dele, tanto que eu gostava dele, sabe? Esse foi o melhor carro que eu tive, o primeiro, né? Eu adorava aquele carro, nossa senhora. Eu chegava em casa e limpava, ficava a tarde toda encerando, lavando. Ai, se alguém encostasse nele. Uma vez eu fui viajar e meu coração ficou partido. Peguei uma tempestade na estrada e uma pedra bateu na porta e fez aquele risco na porta. Eu não dormi à noite. Meu Deus, e agora? Vai pintar e não vai ficar bom. Vai ter que pintar o carro inteiro. Porque senão fica manchinha, né? Ai, que dor. Aí a gente evolui, né? Aí bateram no meu carro ali um motoqueiro semana passada. Ele estava errado. Porque está sem carta. E amassou tudo o meu carro. Nada. Não afeta mais. Tem coisa mais importante, né? Na vida. E assim vai. Só para encerrar, falar sobre a caridade. É a caridade, então, hein, gente? Por isso que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer. Lembram? Fora da caridade, não há salvação. Não se liberta. Não há liberdade. O espírito não se liberta sem a prática do bem, do socorro, da ajuda ao próximo. O caminho de ascensão espiritual, tá? A meta que permeia entre o estado infeliz para um estado feliz é a caridade. E é isso, só algumas reflexões a mais. A caridade deve tomar conta do nosso patamar evolutivo. Sem a caridade, não há despertar da consciência, por mínimo que ela seja. Procurar ser bom, sem limites. Tá? Mas eu não ajudo a pessoa porque ele não merece. Ele pode até não merecer ser ajudado, mas você precisa ajudar ele. Você necessita ajudar ele. Ele que é o seu instrumento. Porque se não ajudarmos alguém por julgá-los inconveniente ou por julgá-los imerecedor, sem merecer a nossa ajuda, duas situações, né? Aí erramos duas vezes. Erramos porque faltamos com a caridade e erramos porque julgamos o outro, sem saber. Já ouviu aquele termo que fala assim, né? Antigamente falava-se muito isso, né? O quê? Um homem forte desse, olha o tamanhão dele, pedindo esmola, vai trabalhar, só tem tanto quintal para carpir aí, fica pedindo esmola. Olha, eu dou esmola para aleijado, para cego, para quem não tem perna, para quem está doente, isso eu dou esmola. Mas um homem fortão desse, às vezes aquele cadeirante, aquele aleijado, aquele cego, é mais forte espiritualmente do que aquele que tem saúde. Não adianta o corpo ser saudável se a doença estiver no espírito. Então a necessidade dele é de pedir. O que a gente pode fazer? Então é o exercício da caridade. Às vezes esses seres batem à nossa porta, não para pedir esmola para nós, mas para testar a nossa evolução. Importante isso. Quando não estamos na caridade, provavelmente teremos que retornar para refazer o caminho. Tem que retornar de novo. Vai de novo. Né? Você evoluiu, mas nisso, que é o desapego, né? O exercício do desapego. Quando doamos, se eu dou essa camisa para o Mário, eu estou me desapegando dela. Porque mais cedo ou mais tarde, a morte irá se encarregar de fazer isso. Quer a gente queira, quer a gente não. Então, o exercício da caridade é importante para nós, espíritos encarnados, porque nós vamos efetuando o exercício de se libertar daquilo, um dia teremos que deixar. Por isso que Joana de Anjos fala que fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há libertação. Tá? Espíritos sofrem terríveis perturbações, porque estão apegados no carro, no relógio de ouro, na fortuna, assim por diante. Né? Então, na verdade,
Quem está ajudando quem? O andarilho que bate à nossa porta. Se fôssemos meditar, mesmo, no fundo, quando alguém pede um dinheiro, um prato de comida, nós que deveríamos ser gratos a eles. Não é? Nós que deveríamos ser gratos a eles. Mas tanta gente para você pedir, você veio pedir na tua casa, na minha casa. Entendeu? Somos escolhidos, né, por esse amor de Deus, né, para socorrer um necessitado. E para encerrar isso, chegou o momento dos princípios morais reger nossa consciência. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela oportunidade, e espero que tenha sido útil a nossa fala. Foi simples, mas espero que tenha conduzido, né, e fazer com que saiamos daqui refletindo sobre essa grande oportunidade que temos na Terra. Muito obrigado.